que vocês prestem atenção nesses versículos aqui do capítulo 19, ó. Vou começar pelo 12, que isso aqui trata-se do julgamento, o julgamento final. O que é que diz aqui? E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse 14 aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eu quero que vocês prestem atenção no 14, porque o 14 diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, ou seja, o último julgamento. Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção no livro de Apocalipse, capítulo 19, 14 e 15. O que é que esses dois versículos dizem? Na realidade, todos nós temos medo do inferno, né? Eu acho que todos temos medo do inferno. E nós acreditamos que o inferno é o estado final da alma, só que não é. O capítulo 14 e o capítulo 15 do livro de Apocalipse, ele está dizendo que a morte e o inferno receberão uma punição, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O que significa? Assim também como o diabo. O Apocalipse diz que o diabo será preso por 1000 anos no abismo. Que abismo é esse? Quando o ser humano morre, ou ele vai para o seio de Abraão, ou ele vai para o inferno. Não é como a gente pensa, morri, eu vou ficar dormindo esperando o julgamento de Deus. Não. Pelo que o livro está dizendo aqui, quando o ser humano morre, o seu espírito, ou ele vai para o seio de Abraão, ou ele vai para o inferno, que na verdade é o abismo. É como se o inferno e a morte fossem seres, porque o livro aqui está dizendo que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, onde o lago de fogo, segundo as escrituras, é o estado final da alma. O Apocalipse também diz aqui, no capítulo 19, 14 e 15, que o mar entregará os seus mortos no dia do julgamento, que o inferno e a morte também entregarão os seus mortos no dia do julgamento. O julgamento vai ser para quem estiver no abismo. O julgamento não vai ser para quem está no seio de Abraão. O julgamento será para os que estão no abismo, no inferno. Certo? E que abismo é esse, pessoal? Se você prestar atenção, esse abismo, esse lugar chamado abismo, que é onde está o inferno não é o lugar é o abismo, certo? Esse abismo é o lugar onde as almas que não são de Deus estão esperando o julgamento. Então, se o ser humano morrer hoje, ou ele vai direto para o inferno, que é o abismo, ou o inferno é como se o inferno fosse alguém, um ser, porque o inferno está no abismo, que é onde Satanás será preso por 1000 anos. Você vê que Satanás será preso por 1000 anos no abismo, porque o livro aqui diz que o anjo desceu com a chave do abismo e prendeu Satanás por 1000 anos, e lá ele vai ficar preso. Não agora, mas quando tiver os 1000 anos do reino do Messias aqui na terra, os 1000 anos. Então, o diabo será preso lá, e depois ele será solto, e depois que ele for solto, ele vai guerrear novamente, e daí virá o julgamento final dele, onde ele será lançado no lago de fogo, que é o estado final dele. O julgamento final dele será ser lançado no lago de fogo, que não é o inferno. Por quê? Porque o mesmo julgamento que irá lançar o diabo no lago de fogo, também irá lançar a morte e o inferno, como se a morte e o inferno fossem dois seres. Porque o inferno não é um lugar,
o lugar é o abismo, o inferno está no abismo. A Bíblia também diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo a ser vencido. Então a morte é um inimigo, certo? E a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo, que eles darão seus mortos, o mar, a morte e o inferno darão os seus mortos no dia do julgamento. Mas o livro aqui não diz que o mar será lançado no inferno, no lago de fogo. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O que se entende aqui? Lembra do rico e do Lázaro? O rico e o Lázaro, quando os dois morreram, então o rico estava no abismo. É isso que fala abismo. Não fala no inferno, fala no abismo. O que é que Abraão diz? Existe um abismo entre nós e ti. Existe um abismo. Então, o rico estava no abismo. E onde é que aparece esse abismo? Lembra quando Deus fez os céus e a terra? O que é que lá diz no livro de Gênesis? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e no abismo havia trevas. Então o abismo existe desde o começo do firmamento, desde o começo da criação do mundo existe esse abismo, esse lugar de prisão, certo? Então, quando o ser humano morre, imediatamente ele ou vai para o seio de Abraão, ou ele vai para o abismo, que é o inferno. E quem leva esses pessoal para o abismo é justamente o inferno e a morte. O inferno e a morte leva esse pessoal para o abismo. Por isso que no dia do julgamento, o inferno e a morte darão os seus mortos para ser julgado. E depois do julgamento, o inferno e a morte também serão lançados no lago de fogo. Esse é o julgamento final. Então reflita bem, pessoal, sobre essa passagem. Apocalipse 19, 14 e 15. Um grande abraço.